jogo de comunicação, transmitindo para o bem, a verdade e a paz. Muito bem, boa tarde para você. Agora são 3h59. Nós estamos chegando com a nossa reflexão da tarde, o nosso momento de oração. Hoje eu quero fazer uma reflexão mesmo contigo. Quero te contar uma história. E essa história vai nos fazer pensar um pouco. Essa história conta o seguinte. Em uma reunião de pais, numa escola de periferia, a diretora da escola estava incentivando o apoio que os pais deveriam dar aos filhos. Colocava essa diretora também que os pais deveriam se fazer presentes para os filhos. Entendia ela que, embora sabendo que a maioria dos pais e as mães daquela comunidade trabalhasse fora, trabalhasse bastante, eles deveriam achar um tempinho para se dedicar para as crianças, para atender aos filhos. A diretora ficou muito surpresa quando um pai se levantou e explicou, de um jeito bem simples, da sua maneira humilde, que ele não tinha tempo para conversar com o filho. Ele disse para a diretora que se quer ver o filho durante a semana ele conseguia, porque ele saía bem cedo de casa para trabalhar e o menino estava dormindo. Ele voltava bem tarde do trabalho e o garoto já estava deitado também, porque era muito tarde. Mas esse pai explicou para a diretora e para os outros pais que ele tinha que trabalhar para poder sustentar a casa. Só que ele contou também que isso deixava ele angustiado, porque ele quase não tinha tempo para o filho. Mas que ele tentava se redimir ao longo da semana, indo no quartinho da criança e beijar o filho toda noite quando ele chegava em casa. E para que o filho soubesse que o pai esteve lá no quarto, ele combinava com o filho aos finais de semana que ele daria um nó na ponta do lençol que cobria o filho. E aí o filho saberia que o pai esteve lá. E isso acontecia religiosamente. Todo dia à noite, o pai chegava cansado, mas ia lá no quarto, dava um beijo no filho e amarrava a ponta do lençol. No outro dia cedinho, quando o menino acordava, o pai já tinha ido trabalhar, mas ele corria para ver a ponta do lençol e estava lá. O nó estava feito e ele sabia que o pai tinha passado lá e tinha dado um beijo nele durante a noite. Aquele nó na ponta do lençol era um elo de comunicação entre o pai, que trabalhava muito o dia todo, e o filho, que só aproveitava o pai aos finais de semana. A diretora ouviu aquilo, sentiu um aperto no coração e ficou curiosa para saber quem era o aluno. Quando ela perguntou o nome, ela foi na sala para saber quem era e descobriu que aquele menino era o melhor aluno da sala. E ele se sentia amado pelo pai, mesmo se encontrando com o pai só aos finais de semana. Essa história faz a gente refletir um pouco sobre as maneiras que um pai ou uma mãe se faz presente na vida do filho. Faz a gente refletir sobre a forma de se comunicar com os filhos da gente. Esse pai aqui, em meio à dificuldade, ele encontrou uma maneira de mostrar para o filho quanto o filho era importante. E o filho percebia isso. E nós nos preocupamos com os nossos filhos também. Só que é importante que eles sintam, que eles saibam disso, o quanto eles são importantes para nós. Nós devemos exercitar a nossa comunicação simbólica às vezes. Tem muita gente que é durão no dia a dia e não reconhece
né, um carinho de um filho, ou sequer demonstra carinho para o filho. Só que isso é tão importante. Isso é tão importante. Eu falo de um exemplo pessoal. Meu pai era muito durão também, meu falecido pai. Aqueles homens bem durões que não gostam de carinho, não gostam de proximidade, sabe? Só que como eu era o caçula, e eu já estava na fase que ele já estava da meia-idade para ser idoso, eu aproveitava, eu perturbava ele, eu mexia no cabelo dele. No Dia dos Pais eu abraçava, eu dava beijo, ele falava, sai daqui, sai daqui. Depois eu abraçava, eu beijava. Eu percebia que mesmo contrariado, às vezes eu tirava um sorriso dele. Era o meu jeito de demonstrar o quanto eu amava. E às vezes a gente não percebe o quanto esse símbolo, esse pequenas atitudes pode reforçar o quanto nós amamos as pessoas que estão próximas a gente. Hoje é dia de deixar um símbolo, de deixar uma marca, como esse pai deixava na ponta do lençol, para explicar o quanto ele amava um filho. Você vai ouvir agora a música Mensagem dessa tarde. E a música fala disso. De uma jovem que sempre via a mãe que entrava sozinha num quarto e falava sozinha, ela não entendia. Ela não entendia por que a mãe falava sozinha e ficava assim, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Quando ela cresceu e ela percebeu que todas as vezes que a mãe saía do quarto com os olhos molhados, a mãe estava orando por ela, rezando pela vida dela. E hoje ela canta dizendo, mãe, tudo ficou bem, mãe. E tudo vai ficar bem. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude e nos ajude a demonstrar o quanto nós amamos as pessoas que estão próximas a gente. Cada um da sua maneira. Tem gente que já consegue falar diretamente, eu te amo. Mas tem gente que só consegue demonstrar através de um pequeno nó na ponta de um lençol. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E amém. Que tudo vai ficar bem.